Então, só resgatando o capítulo 1, um cego com sede de visão. Os irmãos lembram? Demonstra o cego como é que ele começa a contar ali a sua história, dizendo como que ele cresceu no meio religioso ali do templo, pedindo esmolas, como ele observava que os frequentadores do templo eram pessoas tão empobrecidas quanto ele, somente agora que ele era questões materiais, mas os outros eram empobrecidos de riqueza espiritual. Ele percebe que os frequentadores dos templos eram tão cegos quanto ele, embora uma cegueira diferente. Ele diz que esses homens todos iam ao templo em busca de alguma coisa egoísta para si mesmo. E ele vai encerrar esse capítulo, primeiro dizendo: eu, diferentemente de todos os cegos e pobres, eu era o quê? Um cego com sede de... O que eu quero com isso? No primeiro capítulo. Olha, eu quero que o leitor, se identificando com esse cego, também tenha sede, tenha vontade, tenha o desejo de ser curado. Porque sem o desejo de ser curado, você nunca será curado. Essa é a ideia do capítulo 1. Há aqui nesse capítulo uma demonstração da condição dos homens em geral no mundo da religião. Todos pobres, todos cegos, mas sempre vai ter um que tem sede, que tem desejo, que tem busca. Eu até me admirei, não sei se eu posso aqui colocar, mas eu vou colocar, uma irmã que ofereceu e conversou com alguém sobre o livro A Dracma Perdida, e a pessoa se recusou a ler. Falou: não, fala você, eu não quero ter o trabalho de procurar essa dracma não. Você já encontrou? Então fala logo o que é. Ou seja, a pessoa tem tanta sede, entre aspas, que não tem a preocupação de nada, não quer saber de nada. Essa pessoa não pode dizer que é um cego com sede de visão, né? É um cego que não enxerga que é cego. Esse é o grande detalhe. Então eu quero imprimir uma necessidade no leitor. O paradoxo. Aí é o momento agora, atenção, em que o cego começa a narrar sobre um dia da semana. Qual? O sábado. Aí todo o capítulo 2, o paradoxo, é ele subindo a rampa, a estrada que leva ao templo. Aquela multidão claudicante, lembra do claudicante? Subindo. Então o capítulo 2 é apenas aquela multidão subindo e o cego também caminhando e refletindo. E ele reflete o quê? Ele reflete o paradoxo. Religião é um paradoxo. Porque a religião, por um lado, é um peso. Embora seja um peso, o povo está sempre alegre, dando glória e aleluia. Não é isso? O pastor está mandando os gafanhotos para a casa dos irmãos, e os irmãos estão dizendo: amém, glória a Deus. É verdade, Senhor. Chegou até o templo, ele está junto à porta formosa do templo, e Cristo lhe aplica lodo nos olhos. Até aqui, nós temos apenas o enredo de como o cego saiu da sua casa e chegou em poucas horas, ou em poucos minutos, não tem exatamente precisamente um tempo, como ele chega ao seu destino, quando ele então, ouvindo a fala de Cristo, ele recebe lodo nos olhos. E aí então, capítulo 4. Página 31. Os irmãos entenderam a relação? Sim? Coloquei aqui algumas palavras que talvez os irmãos queiram saber. Não coloquei todos porque o quadro não cabe. E, apesar de uns 15 quadros desses, só as palavras. O Marcos, ele acha engraçado as coisas, né, Marcos? E o Marcos foi uma das pessoas que me aconselhou a não mudar o modo de escrever. Ele falou: pastor, continua na mesma pegada. O povo é que se vira. Ele falou. Aí ele dá risadinha assim, ó. Mas por detrás você vê o que ele fala.